Religião, de tempos em tempos, faz cair impérios, apodrecendo-os por dentro. Agora vamos dar uma olhada no Duna expandido. Muita coisa acontece nessa trilogia do Lendas de Duna, no Duna expandido. Primeiro tem todo um contexto ali, né, para situar a gente. Havia um império muitos milênios antes do primeiro Duna que havia caído em estagnação. Esse negócio de estagnação e mudança é um dos principais temas de Duna. O filme do David Lynch fez muita coisa errada, mas nisso ele acertou em cheio, né? Que ele bate na tecla nesse tema da mudança. I'll miss the sea. But a person needs new experiences. Vendo que essa estagnação era ruim, né, para as pessoas no Império, um cara do distante sistema de Talin, que tomou para si o nome de um antigo deus da chuva, Tlaloc. Tlaloc é o deus da chuva na mitologia azteca. Então, ele falou a uma multidão de pessoas, várias pessoas. Tinha muita coisa errada no Império, mas a maioria das pessoas não quis ouvir. Entretanto, houveram alguns que ouviram, né, a mensagem do Tlaloc tocou essas pessoas. Essas pessoas tomaram para si o nome de antigos deuses e heróis de antigas mitologias. O principal deles é Andrew Skoros, que tomou para si o nome de Agamemnon, e é dele que virá a linhagem Atreides. E ele é mesmo descendente do Agamemnon, né, da Grécia Antiga. Aí tem também a mulher do Agamemnon, que tomou o nome para si de Juno. Tem o Barbarossa, que foi o que programou os robôs, vai programar os robôs. Tem o Xerxes, que é um cara que todo mundo culpa, porque ele foi o último a aceitar a mudança lá. E tem o Ajax, que é o mais sanguinolento de todos. Então, esses caras, eles obtiveram um certo tipo de imortalidade, né, para continuar guiando a humanidade, que eles colocam seus cérebros, né, dentro de máquinas e são chamados de Cymeks. Bom, esses primeiros, né, o Agamemnon, o Barbarossa, o Xerxes, o Ajax, a Juno, os primeiros 20 são chamados de Titãs. O Tlaloc, ele morreu há muito tempo e agora quem manda é o Agamemnon, aqui no tempo do começo do primeiro livro da trilogia Lendas de Duna. Só que o tempo em que esses titãs governaram de fato foi apenas de um século. O Barbarossa, ele fez, né, um computador, uma inteligência artificial, colocou várias características em sua inteligência artificial, incluindo aí a ambição de conquista. E foi com o auxílio dessas máquinas que eles conseguiram conquistar o antigo império. Mas, num fatídico dia, o titã hedonista Xerxes, ansioso para ter mais tempo para seus prazeres, entregou muito acesso à rede de inteligência artificial penetrante. E essa inteligência artificial, que acabou aprendendo demais, tomou o controle do planeta, depois foi tomando outros planetas e construiu um império seu, né? Um império dominado por uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial que os próprios titãs criaram destronaram esses titãs. Eles não conseguiram tomar todo esse império porque tem alguns humanos que resistem, que formaram a Aliança da Liga dos Nobres, que tem duas famílias principais, pelo menos as que aparecem nos livros, né? Que são os Butler, que depois se tornaram os Corrino, que temos nos Duna originais, e também os Harkonnen, são os principais dessa resistência aí. Os Atreides, como eu falei, é a linhagem do Agamemnon. O Agamemnon, ele tem um banco de sêmen estocado, né? E ele vai fazendo filhos em cada época, né? E ele foi matando esses filhos, porque foram decepções para ele. E nessa época do primeiro livro, o filho dele é o Vorian
Atreides. Varian é uma grande promessa para o Agamemnon, mas depois ele vai ser convencido pela heroína do livro, a Serena Butler, de que trabalhar para as máquinas não é muito bom. E os Atreides vão pro lado do bem, em algum ponto aí do livro. Enfim, eu dei spoiler para vocês. Então vamos lá. No Duna Expandido tem uma personagem chamada Serena Butler, que é a versão aqui da Jehanna Butler. Só que ela não é Bene Gesserit, não existem as Bene Gesserit ainda. O que existem são as feiticeiras de Rossak, eu vou chegar lá. Mas a Serena é uma ótima oradora política. Ela tem essas habilidades, né, diplomáticas dela. Inclusive, ela é apresentada fazendo um discurso para a Liga dos Nobres, já enfatizando essa característica da retórica dela. Apesar de que a característica predominante nela é, assim como a Jéssica e a Jehane, a ousadia. E é brava a Serena, lembra a Jéssica. Enfim, antes de começar a falar da Serena Butler, eu quero falar sobre o Iblis Ginjo, que tem uma coisa interessante nesse arco dele, que ele vai falar com um Cogitor. Ele recebe uma mensagem de um escravo, dizendo que eles estão formando uma aliança, né, para derrotar os robôs dentro dos escravos ali dos robôs, que os robôs estão literalmente escravizando os humanos. Os Cogitors, nesse universo do Lendas de Duna, são cérebros de filósofos de antigamente que quiseram se desprender dos seus corpos mortais e humanos para ficar só pensando mesmo. Eles saem dessas tentações que tem a carne humana, e despojando-se de tudo isso, eles têm todo o tempo do mundo para só filosofar. Então ele pergunta para o Cogitor como é que ele pode incitar as pessoas, né, nesse combate contra as máquinas que são vistas como invencíveis. E eu quero ler isso para vocês. Vamos precisar de mais do que desejo da sua parte. Você precisa captar as emoções mais profundas das massas. Amor, ódio, medo, é disso que você fala? Esses são componentes, sim. Componentes da religião. As máquinas são muito poderosas e vamos precisar de mais do que meros sentimentos políticos ou sociais para derrotá-las. As pessoas precisam se juntar em torno de uma poderosa ideia que vai ainda mais fundo, na essência de sua existência. O que significa ser humano? Você precisa ser mais do que um provedor, mas um líder visionário. Escravos precisam se levantar em uma grande guerra santa contra as máquinas pensantes. Um jihad imparável para destronar os seus mestres. Então, mais uma vez, a gente tem poder da religião, que é uma coisa bem de Duna mesmo, tá de acordo com Duna nessa parte. Sabe como é o nome do robô do malzão lá, o que domina todo mundo? Omnius. Omni de Oni, né? Onipresente, onisciente, coisa e tal. É bem o que ele é mesmo. E Omnius é porque é um anagrama de Ominos, que é algo que é mal, ameaçador. É um nome bem óbvio e o Frank, ele costumava evitar ser óbvio desse jeito. E tem outro robô, né, que ele é um dos personagens mais interessantes, na minha opinião, foram criados pelo Brian Kevin no universo de Duna, que é o Erasmus. Erasmus é um robô super curioso, ele quer entender todos os seres vivos, principalmente os humanos, e ele acha muito difícil entender os humanos, porque os humanos são cheios de inconsistências, né, em suas personalidades, nas coisas que eles fazem, nas coisas que eles falam. E ele tenta entender arte, ele tenta entender as coisas humanas e ele acha muito difícil. Muitas vezes ele pinta, né? Ele gosta de pintar, ele gosta de compor música. E aí teve uma vez que ele compõe uma música, chama o pessoal lá para ouvir e a Serena Butler vem e diz: olha,
sua música, ela tem problemas, ela tá muito robótica. Ele não consegue sair disso, ele não consegue capturar a essência, né, da criação humana. Devo mencionar também que Erasmus é um psicopata. Ele foi inspirado em Joseph Mengele, que era um médico nazista que fazia experiências humanas. E o Erasmus, ele faz experimentos semelhantes, né, ao decorrer dos livros. Pois é um robô nazista. Uma coisa interessante que vocês têm que saber sobre esses livros do Lendas de Duna é que, de certa forma, eles são livros sobre escravidão e como a escravidão é ruim, porque os humanos também têm os seus próprios escravos que vão se revoltar, as máquinas têm seus escravos que vão se revoltar, e esse é o Jihad, uma revolta de escravos. O que é um tema legal e interessante, obviamente. O problema é como que o Duna Expandido fez e lidou com isso. Eu tenho minhas dúvidas se o Frank Herbert também faria a mesma coisa. Vamos logo direto ao ponto da revolta. Por que que os humanos se revoltaram contra as máquinas? Já tinha essa guerra, né? Só que os humanos agiam mais defensivamente contra os robôs. Eles raramente faziam uma ofensiva, né? Quase nunca, porque eles tinham medo dos robôs. A Serena Butler, né, a protagonista desse livro, ela é capturada pelos robôs e ela se torna uma escrava de Erasmus, uma escrava que ele gosta bastante de conversar, porque ela dá opiniões, ela é bem sincera com ele. Só que tinha um problema, ela estava grávida do filho do Xavier Harkonnen, um dos líderes da resistência da Liga dos Nobres, e ela tem esse bebê enquanto está sendo cativa do Erasmus. Num primeiro momento, Erasmus acha interessante ficar observando ali as relações de mãe e filho, mas o bebê começa a incomodar muito, né? A Serena diz ele que ficou bem bobona depois que o bebê nasceu, e ele queria a Serena de antes para conversar com ele sobre coisas, né, que ele gostava de conversar. E um dia, no fatídico dia, ele pega esse bebê, mata a escrava que estava cuidando dele, né, que era a babá dele, pega o bebê e Serena vai louca, descobriu que o cara pegou o bebê e ele coloca o bebê, né, lá na sacada, né, dizendo que estava na hora de matar o bebê, que já incomodou demais. E a Serena ficou lá presa por 2 robôs, enquanto ela via a cena do robô mauzão, né, o Erasmus, que é um psicopata, jogando o seu bebê da sacada. E aí o que acontece? Ela tem aquele surto de adrenalina que dá nas mães quando elas veem os filhos dela em situações de perigo, e ela consegue, além de se soltar desses robôs que estavam segurando ela, empurrar um deles da sacada. E depois ela ataca o Erasmus também. Só que o Erasmus consegue subjugar ela. Só que aí o estrago já estava feito. As pessoas que estavam ali reunidas viram o que aconteceu. Primeiro, o robô matou um bebê. Segundo, a mãe do bebê conseguiu destruir um robô. Ou seja, eles não são imortais. E aí começa a revolta geral. Todo mundo atacando os robôs. E o Iblis Gindel, que eu falei antes, que ele usar o poder da religião, viu essa oportunidade de tornar o bebezinho num Marte. E a mãe dele, Serena, uma heroína, uma figura mítica, vai ser usada, né, nesse sentido religioso, para incitar as massas. E nisso eles conseguem destruir vários robôs, morrem várias pessoas nesse primeiro ataque. E eles conseguem também destruir o Ajax, que é o mais sanguinário dos Titãs, que ele tem uma história que teve outra revolta muito tempo atrás, e o Ajax, ele dizimou um planeta inteiro, dizimou bilhões de pessoas sozinho. E agora as pessoas da onde? Planeta Terra conseguem destruir o Ajax. O pessoal se pergunta, cadê a Terra em Duna? Tem a Terra aí nesses livros, era a base principal dos robôs e onde ocorre, né, a primeira revolta do Jihad Butleriano. Enfim, o Titã Ajax, ele tem a justiça servida nesse momento. E é assim que começa a revolta, que dura aí mais de 100 anos. Só que o primeiro livro diz que
são 2 gerações. E as gerações, por exemplo, na Bíblia conta como 20 anos, as gerações. Até pouco tempo contava as gerações por 25 anos. Então, no máximo, teriam que ser 50 anos. Hoje em dia contam 10, mas sei lá. Mas tem essa inconsistência que o Jihad, no Duna Expandido, durou mais tempo do que é sugerido no Duna original. A inconsistência principal, né, do Jihad butleriano no Duna Expandido é que, como os robôs são retratados, vai contra a filosofia do Frank Herbert, que ele tentou, por todo esse tempo que ele escrevia Duna, evitar esse negócio de colocar um super inimigo a parte dos humanos para ser a última ameaça. Para ele, o inimigo da humanidade é ela mesma. Tá, você pode argumentar, né, que os robôs são feitos pelos humanos, que eles foram criados pelos titãs, que usaram essas máquinas para dominar as pessoas. Só que, a partir do momento em que as máquinas dominam até mesmo os titãs, são elas que estão mandando, são elas a última ameaça do negócio. Tem planos sobre planos dos titãs para destronar as máquinas, só que no final eles não conseguem executar. E no Duna original tá muito claro, são humanos com essas máquinas que dominam outros humanos a partir das máquinas. Vamos dar uma olhada em uma passagem interessante do Imperador Deus de Duna. Uma máquina ixiana? O Senhor desafia o Jihad. Nisso também há uma lição. O que tais máquinas realmente fazem? Aumentam o número de coisas que podemos fazer sem pensar. Coisas que fazemos sem pensar. Esse é o verdadeiro perigo. Veja quanto tempo você caminhou pelo deserto sem pensar em sua aba facial. O Senhor podia ter me alertado e aumentado sua dependência. Enfim, esse é o perigo de Duna, na verdade, que o Frank Herbert queria dizer. Coisas que fazemos sem pensar. É isso que significa essas máquinas pensantes. Elas pensam pra gente. O Jihad butleriano tentou abolir do nosso universo as máquinas que estimulavam a mente dos homens. Os butlerianos deixaram exércitos em seu despertar e os ixianos ainda constroem dispositivos questionáveis, pelos quais eu agradeço. O que é anátema? A motivação para destruir. Não interessam os instrumentos. Tá, o que a gente tira disso é... As máquinas estimulavam a mente dos humanos, só que é o seguinte, no Jihad butleriano do Duna Expandido, as máquinas não estão exatamente estimulando a mente de ninguém. Elas estão explicitamente escravizando e depois matando esses humanos. E é só isso mesmo. E outra, é estranho os robôs querendo matar todo mundo por si próprios, porque no Filhos de Duna, a Lia diz o seguinte: mas a Lia agora queria muito uma máquina obediente. Eles não poderiam padecer por conta das limitações de Idaho. Nunca se podia desconfiar de uma máquina. Como assim nunca se podia desconfiar de uma máquina? Será que a Lia não sabe que as máquinas saíram matando todo mundo? E o Erasmus era uma máquina, mas era um psicopata. Como é que você vai confiar numa coisa dessas? E era pra Lia saber disso, porque ela tem nos genes dela, no sangue dela, toda a história da humanidade que ela consegue acessar.